Como conseguir juntar dinheiro para investir mesmo recebendo um salário mínimo? Você quer saber? Então continua aqui no vídeo. Olá, eu me chamo Elisa Rabai e você está no canal Investe Lisa. Para quem não sabe, inicialmente quando eu comecei a investir, eu recebia menos do que um salário mínimo, realmente eu fazia um bico. E como eu morava na casa dos meus pais, eles ajudavam, né? Eles me sustentavam, então eu pegava toda aquela grana e juntava. O problema é que eu juntava na coisa errada, né? Eu pegava aquele dinheiro e aí eu deixava na conta corrente, ou se não juntava e colocava numa poupança e não estudava, né? Porque eu acreditava que a poupança era o lugar mais seguro e que esse negócio de investir na bolsa era realmente coisa de gente que estava se arriscando e eu não queria correr risco nenhum de perder dinheiro. Então eu ficava lá, né? Só que um dia eu comecei a pensar assim, nossa, eu não tenho nada na minha vida. Eu queria ter um apartamento, eu queria ter um carro. E eu disse assim, é melhor eu começar agora do que não começar nunca. Mesmo com pouco dinheiro é melhor eu realmente estar investindo aí. É melhor do que eu gastar com besteira, né? E aí eu peguei aquele dinheiro e comecei a investir. Só que eu comecei a investir na renda fixa. Então eu estudei um pouco, eu vi que tinha investimentos melhores do que a poupança e tão seguro quanto, como o CDI. Então eu peguei aquele dinheirinho que eu tinha e apliquei tanto no Nubank como também no Banco Inter. E também vi outros títulos, né, na renda fixa, como por exemplo Tesouro Direto. Eu investi um pouco no Tesouro Direto, eu investi em LCI, que foi um dos que eu me arrependi, porque com o tempo ele só ficou perdendo para a inflação e como eu não podia tirar imediatamente o dinheiro, então tive que esperar os anos passarem para poder conseguir recuperar de volta. E aí com isso eu fui estudando, né, sobre a renda variável, outras formas, né, de conseguir lucrar bastante com dinheiro, e aí veio a Bolsa de Valores. Inicialmente, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, eu peguei R$1.000 e investi, que eu tinha juntado. E esse dinheiro eu investi assim com um friozinho na barriga, mas assim confiando nas pessoas da internet, né, que dizia que em longo prazo eu ia ter um crescimento bastante relevante. E aí quando a gente vê as ações, estuda sobre a empresa, vê quanto ela está pagando de dividendos, ver os resultados semestrais dela, trimestrais, a gente vê que realmente a empresa é boa ou é ruim, né? Então eu fui fazendo isso e fui vendo as melhores empresas para colocar ali na minha carteira naquele momento. Eu fiz alguns erros, né? Às vezes comprei mais caro, mas isso faz parte e serviu de aprendizado. Como eu investi pouco, então hoje foi praticamente irrelevante. E outras empresas eu lucrei bastante. Inclusive até arrependo de não ter comprado mais para minha carteira estar lá nas alturas, mas isso faz parte, né, do conhecimento. Por isso que é importante vocês terem uma educação financeira, vocês buscarem várias fontes antes de você começar a investir, para você não perder dinheiro e também, né, ter o melhor da bolsa de valores na sua carteira, né, conforme a sua estratégia de investimento. Outra coisa que foi bastante importante quando eu comecei a investir foi organizar as minhas finanças, então colocar todos os meus gastos, porque antigamente eu não tinha controle do dinheiro, né? Realmente eu só via lá o que estava na conta ou quanto eu tinha em moeda nas mãos da minha grana, então era aquilo que eu podia gastar. E não sabia quanto eu tinha, então eu saía gastando, ia no shopping, ia fazer um lanche e não tinha a menor ideia de quanto eu gastava em cinema, essas coisas. E foi quando eu comecei a anotar tudinho, todos os meus gastos. Foi quando eu comecei a ter noção de quantas vezes eu gastei muito com comida, ou gastei muito com cinema, que era algo que não era tão necessário naquele presente momento. Inclusive, eu até recomendo, eu utilizo um aplicativo que eu coloco todas as minhas finanças, eu coloco metas de quanto eu posso gastar com cinema, com shopping, com comida. E realmente isso ajuda bastante a me organizar. E eu acho que a maioria das pessoas também, porque quando elas olham aqueles gastos que elas tiveram, elas dizem, isso aqui eu podia ter cortado. Outra coisa que é bastante importante você analisar se seu padrão de vida está conforme a sua renda. Às vezes você recebe muito pouco, né? Quando você recebe muito pouco e tem muitos filhos para poder sustentar,
tem uma família, realmente isso pesa bastante, você tem que realmente se organizar muito. Mas sempre você consegue juntar um pouquinho de dinheiro. Mas mesmo assim é importante você tentar aumentar sua renda, principalmente dependendo do tamanho dos seus sonhos, né? Se você sonha muito alto, você também tem que se esforçar muito e tem que tentar buscar novas formas de aumentar sua renda. Foi também uma coisa que eu fiz, né, ultimamente, para ter um emprego melhor, e aí eu consegui aumentar a minha renda para eu conseguir atingir mais rápido, né, a minha meta dos 100 mil reais. Então isso é bastante importante. Eu sei que às vezes é difícil, né, principalmente no mercado de trabalho, mas às vezes tem outras formas diferentes de você aumentar a sua renda. Mas para isso é importante você também definir as suas metas e você ser bem realista. Então, por vezes eu utilizo uma calculadora de juros compostos e coloco a quantidade de dinheiro que eu posso investir, a quantidade de dinheiro que eu tenho, e aí eu faço uma meta a partir disso. E além das metas, é importante você ter uma meta com prazo, para você também não pegar e procrastinar, né? Dizer, eu tenho a meta de conseguir 100 mil, e aí você, tipo, eu vou conseguir esses 100 mil quando der. Não é quando der, você tem que ter aquela meta ali estabelecida conforme os anos que você estipulou, porque senão você vai procrastinar, vai levar com a barriga e você está no final da vida e a sua meta ainda não foi cumprida. Então você coloque prazos, porque quando você coloca prazos, você diz, não, já está perto, e aí você fica naquela agonia para você conseguir realmente alcançar o seu objetivo. Outra coisa que você pode fazer, assim, porque muitas pessoas, às vezes, quando ela recebe muito pouco, ela tem muito medo de poder investir aquele dinheiro e depois você ficar sem, né? Ou perder, ou desvalorizar. Então, você pode tentar comprar ações mais em contas, como, por exemplo, a AS Brasil, Caixa Seguridade, a Sanepar, que são ações que custam menos de 15 reais e você pode estar colocando ali na sua carteira. Ou também fundos imobiliários, como o MXRF11. E aí você vai investindo, você vai tendo mais segurança e aí você pode investir mais dinheiro. Então é uma das dicas que eu dou, assim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui embaixo quais são as suas estratégias. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!